Olá, produções cinematográficas e audiovisuais atraem milhares de brasileiros em mostras, exposições, em lançamentos de filmes e até mesmo nas locadoras da cidade. E é sobre os longa-metragens de Suzana Lira que a deputada Inês Pandeló e eu vamos conversar hoje no programa Toda Mulher. Suzana Lira é formada em jornalismo e publicidade, tem especialização em telejornalismo, direção de documentários e programas de TV. Atua no mercado audiovisual desde 1994. Suzana, desde pequena você sempre teve essa vontade de trabalhar com cenários, produções, televisão, cinema? Sempre. Quando tinha 9 anos, eu pedi uma máquina de escrever para minha mãe. Ela me deu uma máquina Olivetti, naquela época, laranja e bege, e eu já começava a escrever alguma coisa, assim. Então, eu sempre gostei muito de conversar, sempre fui muito comunicativa, e vi o que estava ao redor e tentava conversar com as pessoas, perguntar. Minha mãe lembra que eu viajava de ônibus para Minas com ela, e eu chegava no motorista e falava, mas por que você resolveu ser motorista? Você tem filhos? Eu ia entrevistando ele a viagem inteira, com aquele fôlego de criança, né? Mas graças a Deus depois eu melhorei, e agora eu só faço isso quando é uma forma direcionada mesmo para o trabalho. Você trabalhou como repórter, apresentadora, produtora ou sempre foi para o lado do cinema mesmo? Na verdade, minha formação é jornalismo, né? Que eu realmente me investi. No começo da minha carreira eu entrevistava muita gente como repórter, como editora, mas eu descobri no documentário uma maneira de me expressar melhor. Assim, eu trabalhei muito com notícia e aí eu descobri que a notícia era importante, mas ela durava muito pouco. E a discussão que eu queria propor era maior um pouco, mais reflexiva. E aí eu passei há 6 anos atrás, eu me dedico só aos documentários, que é um caminho mais difícil, mas é um caminho que me dá mais retorno, assim, para minha profissão. Ele é mais demorado, também tem muito mais produção, né? Com certeza. É um árduo. A gente demora mais ou menos... Eu tenho um filme que está há 5 anos em produção, assim, em trabalho de pesquisa e produção, para ficar um trabalho realmente responsável, né? Quando você decide adotar um assunto, você tem que pesquisar muito, ouvir muitas fontes, enfim, para chegar a um determinado corte final, né, daquele assunto. E o público para documentários hoje no Brasil? Você vê que tem ampliado essa aceitação? Ou é uma coisa que as pessoas olham assim, eu prefiro mais um filme que me leva ao lazer, à diversão, do que exatamente que me faça refletir como um documentário faz? É interessante, porque a grande discussão dos documentaristas, até dos cineastas brasileiros, é exatamente isso. O que a gente vai produzir, né? Porque a gente é profissional, a gente tem que ter retorno comercial do trabalho que a gente faz, e nem sempre a gente tem um público esperado para o documentário. De fato, as pessoas, eu acho que o mercado diz isso, os filmes que têm mais público são filmes de entretenimento, que têm propostas mais leves de abordagem. Mas o interesse de um público específico para o documentário tem crescido muito. Eu fico muito feliz, por exemplo, tem festivais que têm mostras específicas para documentário, com premiação do júri popular, e isso incentiva o público a participar, então eu acho que tem crescido o interesse. Ainda não é como a gente gostaria, mas, por exemplo, o filme Positivas, esse que eu terminei de fazer, que ganhou o Festival do Rio como melhor filme, ele ganhou o prêmio do júri popular, e concorrendo com ele tinha filmes com assuntos de entretenimento, né, bem divertidos até, de música, e a gente com um tema falando de AIDS e feminização. Eu achei que a gente ia ter uma grande resistência, mas me surpreendeu. Então, acho que o público também surpreende a gente, né, de uma maneira positiva, assim, se mostrando interessado em temas, às vezes, não tão populares, digamos assim. Sim. Esse filme Positivas, ele foi finalizado em 2009. Ele está na grade da TV Brasil e do Canal Futura também? Exatamente. A gente conseguiu a não exclusividade dos canais, porque a gente acha muito importante que esse filme que as pessoas consigam assistir. A história do filme começou quando eu pesquisava pelo Nada sobre o meu pai, que é um documentário que eu estou realizando sobre pessoas que têm ausência paterna, né? Hoje, aproximadamente 25% da população brasileira não tem o nome do pai no registro de nascimento. E eu sou uma dessas pessoas. E eu comecei a pesquisar por conta disso, achando que era um tema que não tinha muita relevância, a não ser na minha família. E quando eu cheguei numa pesquisa que dizia que há um número muito grande de brasileiros sem o nome do pai, eu comecei a pesquisar a questão da desigualdade de gênero que existe hoje no Brasil. E no meio dessa pesquisa é que eu cheguei a um resultado de mulheres com HIV, que tinham contraído HIV dos maridos, ou em relações estáveis. E foi assim que eu comecei a desenvolver o Positivas. Eu parei um pouco a produção do Nada sobre o Meu Pai, que eu achei o tema da AIDS mais urgente.
e me dediquei a realizar o Positivas, que é o filme que eu terminei em 2009. E aonde você achou essas mulheres para servirem de personagem para o filme? Na verdade, eu frequentei durante um tempo os grupos de apoio a pessoas vivendo com HIV, né? Que é o GAPA, o Grupo pela Vida, alguns grupos como o Movimento Nacional das Cidadãs Positivas. Ouvindo as histórias dessas mulheres, foi que a gente conseguiu chegar às personagens que a gente queria, que eram personagens que simbolizassem a questão da epidemia e da feminização da AIDS hoje no Brasil. Então, eram mulheres como as minhas mães, as minhas tias, a minha professora, parecidas comigo. A gente queria justamente provocar essa questão do estigma, porque quando eu li essa notícia eu achava que a AIDS ainda era uma doença de comportamento de risco e eu não me via naquele grupo. E o comportamento de risco, o único que existe é o não usar o preservativo, né? E eu fiquei muito tensa com essa pesquisa e comecei a investigar. Então nesses grupos eu encontrei essas mulheres que muito corajosamente se colocaram para o filme, mostrando suas famílias, né, o seu rosto, enfim, a sua história. E eu acho que isso realmente mexeu bastante com o público. Eu acho que foi bem bacana esse resultado. E essas mulheres, na maioria, elas dizem que elas foram levadas a ter essa relação sem camisinha, né, pela força da cultura, da imposição, ou elas mesmo é que não tinham essa conscientização e não ligava para isso? Na verdade, eu acho que uma pesquisa está feita pelo Ministério da Saúde, diz que 98% dos brasileiros sabe como se prevenir contra o HIV. Só que existem fatores, realmente, o machismo, violência doméstica, na verdade, eu tive um cuidado no filme que não é vilanizar a figura masculina. Eu acho e a gente tem personagens falando isso no filme, que a gente é corresponsável por tudo que acontece com a gente. Então, sabendo que a gente contrai o HIV não usando o preservativo, uma grande possibilidade, nós mulheres temos que tomar para nós essa responsabilidade, né, de nos prevenir, mas sabemos que os estigmas e negociar o preservativo é uma coisa muito difícil ainda, principalmente em casamentos duradouros, né? A gente tem uma personagem do filme que ela só teve o marido dela, ela só teve relações sexuais com o marido dela e com 31 anos de casada ela contraiu o HIV. Então são assuntos muito delicados, mas que existem na nossa cultura. Eu acho que a gente precisa realmente abrir um pouco mais essa conversa e discutir esses subtemas que envolvem a questão da feminização da AIDS e a negociação do preservativo, a verticalização das relações de homem e mulher. Tudo isso eu acho que agrava realmente a situação. Então, esses assuntos também estão no filme, a gente debate isso, mas sempre pensando que nós mulheres temos que, ainda que isso nos doa, ainda que seja muito difícil, mas trazer para a gente essa responsabilidade, não entregar isso na mão do outro, né? Sim. E como que as mulheres lidam ao descobrir que estão com AIDS e ainda casadas? Elas comentam isso no filme? Comentam. Elas, como passaram por esses grupos, eu acho que é fundamental hoje, qualquer pessoa que tem um diagnóstico de HIV, passar por um grupo de convivência mesmo. Porque você aprende a ter uma atitude política em relação à sua sorologia. Não só no tratamento, mas como você lidar no seu trabalho, na sua família, como se posicionar diante dos imensos desafios que aparecem. E elas reagiram de maneiras muito diferentes. É muito interessante. Tem a Silvinha de São Paulo, que no momento que ela soube, ela pensou na traição do marido, mas ela pensou que o pai legal e o marido super bacana estavam indo embora. E naquele momento ela decidiu se despedir desse homem com dignidade. E não foi por um ato que ele cometeu que ele deixou de ser a pessoa bacana que ele foi para a vida dela. Eu acho que é uma aula de generosidade. Eu aprendi muito com ela a tentar ver as pessoas como um todo, não em atitudes isoladas. Óbvio que um companheiro que você é fiel durante anos, que traz esse vírus para dentro de casa, é uma questão importante, que eu acho que precisa ser discutida e debatida e refletida sobre esse assunto, mas você conseguir olhar o outro com essa generosidade, de não ficar com mágoa, mas deixar que esse homem se despeça da vida de uma maneira digna, com a sua família ao seu lado, é muito bonito, assim. Então a gente tem essa história da Silvinha e tem histórias de pessoas que ficaram um pouco mais magoadas, mas que aprenderam com esses grupos que elas também foram corresponsáveis.
né? Eu acho que essa parcela de corresponsabilidade também ajuda a tirar a mágoa, a tirar a angústia, enfim, esses sentimentos que vêm mesmo, né? É muito bom vir esses temas, porque eu acho que na cabeça de uma grande parte da população ainda está aquela primeira ideia, aquilo que você falou, né? Que tem um grupo de risco, então eu não estou nesse grupo, eu posso me tranquilizar. E quando, na verdade, muitas mulheres estão tendo AIDS exatamente porque acharam que não estava nesse grupo. E talvez os seus companheiros também. Né? E hoje a juventude parece que também, como a AIDS deixou de ser aquele alarme geral que morre imediatamente, não sei o quê, parece que está levando a coisa mais solta e não está lembrando desse perigo, né? Esse é um tema que tem que voltar sempre. Não, muito bem colocado, deputada, porque isso é a grande questão. Quando eu comecei a fazer o filme, quando a AIDS veio, né, iniciou, eram 25 homens contaminados para cada mulher. Hoje é 1,4 homem para cada mulher. Sendo que, nas adolescentes, as meninas conseguiram superar os meninos. E a gente se pergunta, e eu tive a oportunidade de perguntar para algumas meninas infectadas, por que você não usou preservativo se você sabia que precisava? Obviamente, como várias mulheres não usam preservativo e os homens não propõem preservativo, enfim, por inúmeros motivos. Mas o motivo que mais me chamou a atenção foi o fato de elas terem medo de serem julgadas por esses meninos. Ele pode achar que eu sou uma menina fácil. Então, ainda existe uma questão de moralidade que envolve a questão do preservativo, que é muito séria. Se hoje fácil porque exigiu a camisinha, então ela que deve ela tem muitas relações. Então é ela que deve ter essas relações. Ela tem muitas relações. E ela não está exigindo porque está desconfiando dele, mas exatamente. Então existem coisas muito sutis, eu acho que atrapalham muito essa questão. E as pessoas acham que o remédio cura. Eu já fui entrevistada uma vez e, infelizmente, a pessoa disse para mim que estava me entrevistando, mas que bom, né, AIDS agora tem cura. Eu falei, mas não tem cura. É a única doença crônica, fatal, que você pode, com o preservativo, você pode se prevenir, porque de outras, diabetes, óbvio, com hábitos, né, você pode se prevenir. Mas é uma coisa que vem, você não tem muito como, tem fatores genéticos, enfim, uma série de coisas. Mas as pessoas ainda acham que com o remédio você vai viver muito bem. E a gente sabe que o remédio, sim, ele dá uma sobrevida, você consegue viver com qualidade, mas os efeitos colaterais são gravíssimos, principalmente para a mulher. A gente fez questão de deixar isso no filme, é que para as pessoas não acharem que agora eu tenho HIV, eu tomo um remédio e estou ótima. Não. Né? Claro. E esse filme está em fase internacional também? Tá, a gente teve a primeira exibição do filme em 2009, aqui no Dia Mundial de Combate à AIDS, e a gente viajou para vários países do mundo com filme, sempre seguidos de debates, em festivais que lidam com questões de gênero e outros não. A gente foi para a Colômbia, no Festival de Cartagena, Uruguai, Argentina, França, enfim, poderia ficar aqui um tempo falando. Mas teve uma carreira internacional bem bacana e a gente o que a gente fez ano passado foi viajar para várias cidades do Brasil e seguido de debates depois com a comunidade. Então, a gente foi para o Acre, o Rio Grande do Sul várias vezes, enfim, várias comunidades, Heliópolis, em São Paulo, que a gente podia lidar com as lideranças femininas daquele lugar e que elas pudessem ver o filme, chamar suas amigas e depois conversarem sobre o tema. Foi bem bacana, assim, porque não foi uma exibição tradicional. Fora passar pelo circuito de festivais, a gente pôde fazer esse trabalho social com o filme que foi muito gratificante, assim, pra gente. Ok, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o programa Toda Mulher, hoje falando com a cineasta Suzana Lira sobre produções audiovisuais. É só um instante, eu volto já já.